Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores 8051. Hoje começaremos a estudar os dispositivos propriamente ditos, começando pelo microcontrolador AT89S51. Então, segura aí! Estamos aqui no Isis Proteus, vamos utilizar o Proteus para a simulação. Hoje já demonstraremos uma simulação aqui neste software. Como sempre, os circuitos microcontrolados, eu recomendo aqui a simulação no Proteus, que é o melhor software para este tipo de simulação. E aí você pode vir aqui na busca, clicando no P, e aí vamos digitar a T89S51. E aí, para nossa infelicidade, você vai ver que não tem esse microcontrolador aqui no Proteus. Mas não precisamos nos desesperar. Podemos pegar o modelo AT89C51, que a diferença desse cara aqui para o S é que o S pode ser programado via SPI. Então, o C aqui podemos utilizar nas simulações, sem problema nenhum, testando os nossos códigos em assembly. E aí, na prática mesmo, estaremos utilizando o 89S51. Duplo clique, já vamos pegar resistor. Vamos também pegar o cristal, que eu quero demonstrar a ligação do cristal. E capacitor genérico aqui no Isis. Ok. E aí está ele tem 40 pinos. Podemos programar 4 ports, vejam que temos o port 0, 1, 2 e 3. E aí tem os dois pinos do cristal, aqui o Extal 1, Extal 2. Tem um reset que é ativo em nível lógico alto. Por que é ativo em nível lógico alto? Porque não temos a barrinha aqui em cima. Isso vem da eletrônica digital clássica, como bem sabemos. E aí temos estes outros pinos aqui que vamos estudar mais para frente. O PSEN, que é ativo em nível lógico baixo, o ALE e o EA, que é o nosso External Address. Vamos, é claro, dar uma analisada no datasheet desse cara aqui. Estou com ele aberto. Todos os arquivos que utilizarmos nas simulações do curso aqui, todos os códigos-fonte sempre estarão disponíveis para download na descrição do vídeo. Então, não se preocupe, que estará tudo à disposição de vocês, beleza? Então, o 89S51 está aqui, ele é da fabricante Atmel, e o que eu sempre incentivo vocês aqui no canal, e novamente repito, é ler o datasheet dos dispositivos que você for utilizar num projeto, desde um simples transistor até um circuito integrado mais sofisticado, como um processador. Você tem que ter o datasheet dele em mãos para implementar o seu projeto. Então a premissa aqui é sempre analisar o datasheet. E muitas vezes você pode estar com pressa de implementar o projeto, mas vou demonstrar aqui que nas primeiras páginas o datasheet já entrega muitas informações do nosso circuito, então você pode fazer uma análise rápida para começar, pelo menos, a implementação do seu projeto. Numa simples análise do datasheet, nas primeiras páginas você verá que já pode até estimar a topologia do circuito. E isso é muito interessante e isso só se adquire com a boa prática da leitura. Então aqui as características iniciais é 4 KB de memória flash, 4 volts a 5.5 é a faixa de operação. E, obviamente, vamos alimentá-lo com 5 volts, que é o padrão TTL. Vejam que temos a operação de 0 Hz a 33 MHz, 3 níveis de programação de memória travada, 128 por 8 bits de memória RAM interna, 32 IOs, 32 linhas de IOs, 32 entradas ou saídas programáveis. Temos aqui 2 timers e counters de 16 bits, 6 fontes de interrupção, comunicação, canal de comunicação serial em full duplex que ele envia e recebe de forma concomitante, low power idle and power down modes, são os modos de alimentação, temos recuperação de interrupção, watchdog timer, temos 2 fontes, 2 ponteiros de dados, data pointer, power off flag,
um tempo de programação rápido, a programação ISP mencionada já, e temos aqui o Green, que estaremos analisando mais para frente. E aí aqui na descrição, vejam aqui, temos aqui CMOS 8 bits, um microcontrolador com 4 KB, que tem a memória flash de 4 KB, programável no sistema. O dispositivo é construído utilizando alta densidade de tecnologia memória não volátil pela Atmel e é compatível com o padrão industrial 80C51. As instruções, o set de instruções e sua pinagem. Então, é o que eu mencionei no começo da aula. Aqui na primeira página, página 1 do datasheet, já sabemos muita coisa desse cara, como vocês podem ver. Então, o 80C51 tem o set de instruções e a sua pinagem compatível com o 89S. Então, podemos estar utilizando o 80C51, assim como o 89C51. E aí, é claro que você pode dar uma lida, não vamos ler todo o datasheet com vocês, pois isso iria demorar muito tempo, mas esse datasheet é bem tranquilo de ler, vejam que ele tem 31 páginas apenas. Então, é uma leitura bem tranquila de se efetuar. E aqui os seus packages, vamos utilizar na prática este clássico de 40 pinos aqui, como já conhecemos. E aqui no menu da esquerda temos o diagrama em blocos, que eu já expliquei na aula passada, e no próprio diagrama em blocos ele já dá a ligação aqui do cristal, que é aquela ligação clássica que já conhecemos do microcontrolador PIC, do ATmega 328P, utilizado na maioria dos Arduinos, que é o cristal conectado aos dois pinos pertinentes ao cristal, com dois capacitores para o terra. Esta malha de oscilação externa mais difundida entre os microcontroladores. Aqui no capítulo 4 temos toda a descrição dos pinos. Então é importante que você conheça os pinos do dispositivo, qual a função de cada um dos pinos. Então você lendo aqui ele já está te dizendo tudo o que você precisa saber. E aqui ele começa com port 0 e vejam que o port 0 ele tem 8 bits em dreno aberto, open drain. Ele é bidirecional, pode ser programado tanto como entrada quanto como saída. E ele sendo em open drain, dreno aberto, precisamos, para utilizar ele como uma saída, conectar aquele resistor de pull-up, assim como de modo similar no RA4 dos microcontroladores PIC, que a maioria dos microcontroladores PIC tem o RA4 em dreno aberto. Nesse cara aqui, todo o port B, os 8 bits, é em dreno aberto. Port 1, e aí ele, além de dar todas as características de entradas e saídas, dá algumas explicações adicionais aqui de pinos com funções adicionais. No port 1 é onde efetuamos a programação desse cara via SPI. Port 2, port 3, e aí o port 3 tem o RX-TX, fontes de interrupção externa, int 0, int 1, timer 0, timer 1, e aqui escrita e leitura da memória externa. O reset, aqui especifica que um pulso em nível alto reinicia o nosso microcontrolador. ALA Prog, UP100 e aqui o External Access Enable. É External Access, esse pino aqui, ele é ativo em 0. É um acesso externo à memória. Se quisermos utilizar este microcontrolador em modo microprocessador, utilizando memória, podemos configurá-lo para utilizar uma memória RAM externamente, uma memória ROM externamente, e aí este pino tem que ser colocado no ground. Do contrário, temos que colocar ele em VCC para desativá-lo. E aí os dois pinos do cristal. Mais um pouquinho aqui na organização de memória. Aqui mesmo está dizendo, Program Memory, se o External Access está conectado no ground, todos os programas serão direcionados para a memória externa.
E aí você pode dar aquela boa e velha lida no datasheet, como eu sempre recomendo. Vamos para o projeto de hoje. Vamos conectar aqui o cristal da forma que o datasheet sugere. Os dois capacitores vão para o terra. E o clássico valor de 22 picofarad, que também está especificado no datasheet do componente. Cristal vamos optar por 12 MHz, que é um valor mais prático de se trabalhar em assembly, visto que, como já mencionei aqui em outras videoaulas, o 8051 ele divide o clock externo por 12. Então, dividindo por 12, teremos o processador, o 8051, o microcontrolador trabalhando em uma frequência de 1 MHz. 12 sobre 12 dá 1, e o ciclo de máquina, como também já vimos aqui em videoaulas sobre PIC, mas a regra é a mesma, o inverso disso, então 1 microsegundo. 1 dividido por 1 milhão dá 1 microsegundo o ciclo de instrução. Cada instrução em assembly será executada no tempo de 1 microsegundo, salvo exceções de alguns comandos, como jumps, como chamadas de subrotinas, que iremos vendo com calma aqui, bem detalhadamente no curso. Já vamos também colocar o External Access em 1 e o Reset podemos colocar um botão. Vamos pegar aqui, boot, ok, e aí ligar ele em VCC, de modo que quando eu pressionar o botão, estarei dando um reset, e como é uma entrada, vamos colocar o resistor de pull down, para manter o reset em um nível lógico conhecido quando o botão não é pressionado. E aí vamos setar o port 0. Vamos fazer o port 0 trocar o seu nível lógico e vamos medir esse tempo com o osciloscópio. O projeto de hoje é esse aí. Vamos pegar aqui 7 resistores de pull-up, pois ele é em dreno aberto, então temos que conectar a cada pino um resistor de pull-up. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma rede resistiva. Rede resistiva, você vem aqui em Resistor Packs. E aí temos aqui, vamos precisar de 8. Então, Respec 8. E aí fica mais fácil, né? Vamos ligar aqui. Ela tem um padrão, se deixarmos digital, ela já entende como resistores de pull-up. Vamos deixar assim. E aí é o mesmo que conectar um resistor de 10K em cada um dos bits do port 0. E o pino 1 aqui vai para VCC. Então temos aqui 8 resistores de 10K. Imaginem 8 resistores de 10K, todos com um terminal ligado a VCC. Se eu conectar aqui o pino 1, que é o pino 1, o terminal comum. E aí o 2, imagine que é o segundo terminal do primeiro resistor, o 3 o segundo terminal do segundo resistor e assim por diante. Podemos inclusive fazer um barramento aqui para ficar mais elegante. Vamos fazer um barramento que dessa forma, para quem ainda não sabe criar barramento, já aprende. Para deletar uma wire no Proteus, aí uma dica, duplo clique com o botão direito, ele deleta na hora.
E aí é bem mais rápido do que clicar com a direita, delete wire. Então você dá um duplo clique com o botão direito do mouse e ele já elimina o wire na hora. Vamos colocar aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui Buses Mode. Eu clico com o esquerdo, desenho o formato que eu quero, duplo clique. E aí eu clico com o esquerdo, clico de novo, mantenho o Ctrl pressionado no teclado e clico no Bus. E agora duplo clique com o botão esquerdo do mouse em cada um dos pinos, que ele copia o primeiro wire que eu desenhei. Beleza, agora viemos aqui em Wire Label Modes. Vamos chamar esse aqui de P0. Eu clico uma vez na wire que eu quero dar o nome. Então, P0, P1 até o P7. Beleza, agora pegamos aqui em Terminals Mode, Bus. Tenho aqui uma label do meu barramento. Clico do lado de fora, clico com a esquerda, arrasto para cima e solto. Duplo clique aqui. Duplo clique aqui em cima, bem no triângulozinho. Abro colchetes, P0, dois pontos, P7, fecha colchetes. E aí está o barramento criado. E aí, temos que fazer a mesma coisa aqui no Package. Vamos fazer o mesmo aqui, desenhar o Bus. Clico com a esquerda, clico de novo e mantenho o Ctrl pressionado. E aí duplo clique em cada um dos bits. E aí temos o nosso barramento disponível no port 0. Aqui a mesma coisa, vamos abrir colchetes P0, ponto, ponto, P7. Que aí ele desenvolve esses dados de P0 a P7 em ordem. P1, P2, P3 até P7. E temos que colocar aqui o nome das labels também. Circuito montado, vamos na IDE do 8051, desenvolver o código. File, New. Comentar em Assembly é ponto e vírgula. Projeto aula 2. Altera o nível lógico do port 0. No nosso AT89S51. Beleza, Assembly. Então, org 000H é a nossa origem. Então, origem no endereço 0 hexa de memória. Na primeira coluna colocamos as nossas labels, então vamos chamar de início. E aí, move P0 sustenido
00 hexa. Todo port 0 em nível lógico baixo. Move port 0, hashtag 0FFH. Todo port 0 em nível lógico alto. O comando move, ele move, como o próprio nome diz. Em 8051, em assembly, é sempre da direita para a esquerda. Então, ele move esse valor para o registrador port 0, que são os nossos pinos de saída do port 0. 0 hexa. Quando utilizarmos letras no hexadecimal, colocamos um 0 à esquerda aqui sempre para não dar erros na compilação. E o H atrás significa que é um valor em hexadecimal. E o nosso sustenido, ou hashtag, significa que é uma constante. Movo o valor constante para o port 0 e depois eu movo o valor constante para o port 0. Primeiro tudo 0, depois tudo em nível lógico alto. São 8 bits, por isso FF. Para quem está um pouco perdido, veja programador. Vamos representar em binário. Imaginem os 8 pinos do port 0, que são nada mais, nada menos que 8 bits do registrador port 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu converto isso para hexa e eu tenho o FF. E o 0 é o 0. Depois disso, vamos criar um loop infinito com o comando jump, início. Pula para o início. Ou seja, o comando jump, JMP, é de pulo. Espero que você já esteja lendo aquele arquivo que eu disponibilizei na aula passada, que é o manual dessa ideia aqui, que tem todos esses comandos. Então já vá lendo e entendendo eles também. Então ele vai ficar nesse loop infinito aqui, trocando o estado do nosso port 0. Em assembly, o comando end sempre é necessário para o final do programa. Ctrl S, vamos salvar aqui na aula 2. Vamos em Assembly, Close Project, que fecha todos os projetos que anteriormente estavam abertos, e vamos em Project de novo. No arquivo aqui da aula 2, vamos digitar o nome, que no caso eu dei source aula 002.A51. Enter, e o projeto está criado. Podemos rodar a simulação em... Primeiro temos que compilar, já ia esquecendo, build. Ele nos retorna aqui a saída como 0 erros e 0 avisos, então sintaticamente está correto o nosso código. Agora sim podemos simular. Simulate Start Simulator. E aí vamos em Step Into. Passo a passo, pegando aqui Vion, Registers, Vion Ports. Aqui está. Por padrão, no vetor de reset, endereço 0 de memória, que é o nosso org0, os ports iniciam todos em nível lógico alto, que é 255 decimal. Olhando aqui, FF em decimal 255. E aí vamos dar um step into e vamos com isso zerar o port 0. Step into é aqui. Está valendo 0. Step into de novo, ele vai para 255. Show. Jump início. Volta para o início, step into 0. Ele vai ficar nesse loop infinito. Então, podemos testar isso com o osciloscópio agora que compilamos o código. Teoricamente, vamos ver ele muito mais tempo em nível lógico alto, pois o comando jump ocupa 2 ciclos, leva 2 ciclos de instrução para ser executado. Então, estamos contando o move, que é 1 ciclo de máquina, e o jump, que são 2 para o nível lógico alto.
Vamos fazer isso no Proteus. Duplo clique no microcontrolador, 12 MHz, vamos abrir o programa. Aqui está a aula 2, ok. Pegar o osciloscópio. Vamos ver se uma label. Vamos colocar apenas uma junction. E vamos dar o nome de P0. Com isso estamos ligando o canal A do osciloscópio em P0. Play para simular. Aí está a nossa oscilação, colocamos em DC. E vamos verificar. E como previsto, o nível lógico alto está com mais tempo que o nível lógico baixo, pelo motivo do tempo de ciclo de instrução. O ciclo de máquina ele leva 2 ciclos de instrução para o comando jump, e o comando jump sendo logo após de setarmos o port 0 para nível lógico alto, dá esse efeito de ele ficar mais tempo em nível lógico alto. Vamos só medir aqui a frequência, 5,95 microsegundos. 5,95 e na menos 6, 1 sobre isso, 168 kHz é a nossa frequência. Então essa foi a segunda aula do nosso curso de microcontroladores 8051. Espero que estejam gostando do curso, por isso eu peço seu feedback, comente aqui embaixo o que está achando do curso, deixe suas dúvidas e sugestões e não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui do canal, que aqui tem vídeo praticamente todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!